Que Jesus, o Mestre do amor e da paz, permaneça sempre em nossos corações, para que possamos nos desligarmos de todas as nossas preocupações do mundo lá fora. Trouxemos uma mensagem do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila, na psicografia de Clayton Levy. Com Deus. Com Deus. Em todo o universo espalha a bondade divina, que jamais abandona seus filhos. Se o homem cultiva a ignorância, Deus reflete sabedoria. Se o homem vitaliza o ódio, Deus oferece o amor. Se o homem estabelece conflitos, Deus convida a paz. Em todos os lances da vida, coloca-te sob o amparo divino, cultivando a prece e agindo no bem. É possível que, em meio à marcha evolutiva, enfrentes obstáculos e dificuldades. Com Deus, porém, alcançarás o porto de paz, concretizando a tua vitória espiritual. E com esta mensagem, vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto para orarmos. Senhor, Pai de bondade infinita, nesta casa em que nos reunimos em Teu nome, permite que os espíritos que nos assistam possam se aproximar de nós, que eles nos transmitam suas vibrações de coragem, de força e de esperança. Que nesta reunião todos os presentes e mais aqueles que se recomendem a esta tarefa recebam da Tua misericórdia infinita todas as bênçãos que nos possam ser distribuídas. Envolve-nos na Tua paz, agora e sempre. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso irmão maior, e dos benfeitores espirituais responsáveis por esta tarefa, demos início à exposição pública doutrinária. Companheiros, trouxemos para a noite de hoje do livro Pão Nosso e um texto baseado num texto escrito por evangelista João, capítulo 16, versículo 27, que diz assim: pois o mesmo Pai vos ama. E o título do texto é o mesmo. Então Jesus afirmou nesse texto que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. Por humanidade, entendemos todas as criaturas. Não importa se asiáticos, europeus, africanos, e a maneira também como designam Deus. Alá, Adonai, Elohim, todos são humanidade. Invariavelmente é o mesmo Pai. O princípio inteligente é independente da matéria. A alma individual pré-existe e sobrevive ao corpo. O ponto de partida, então, é o mesmo para todas as almas, sem exceção. Todas são criadas simples e ignorantes e estão submetidas à lei do progresso indefinido.
Nada de criaturas privilegiadas ou favorecidas que outros, umas mais que as outras. Os anjos são almas elevadas à perfeição que também passaram por muitos aprendizados, por muitos ciclos, até vencerem a inferioridade e se transformarem em anjos. E Jesus afirmou que Deus é amor. Como entender as diferenças das pessoas se Deus é amor? O espírito é que é o ser. A individualidade está no espírito. É no espírito que residem as qualidades, boas ou más, somos letrados ou ignorantes, somos santos ou pecadores, somos inteligentes ou estúpidos. As faculdades psíquicas não se acham no corpo, mas na alma, e acompanham em sua imensa trajetória, aperfeiçoando-se constantemente, até que possa tornar-se perfeito. Assim vimos que todos começamos iguais ao mesmo tempo, mas no decorrer das nossas vidas fazemos escolhas, usando nosso livre-arbítrio. Então, nessas escolhas, às vezes, nós tropeçamos e fazemos escolhas que não deveríamos. Existem alguns itens que nos levam a errar nessas escolhas. E a pergunta é assim: nós vamos ser castigados por esse Deus que dissemos que é amor? Vamos ser castigados? Não, a resposta é não. Nós mesmos, impulsionados por uma força divina, nós faremos a nossa caminhada escolhendo o que precisamos aprender, até que consigamos aprender o que é bom, agradável e perfeito para Deus. Deus, que é amor para com todos, dá novas oportunidades de aprendizado, em vez de condenar. Como diz São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, e a fim de poderdes discernir qual é a vontade do Pai. Não nos conformemos com este mundo, mas o transformemos. Como nos transformarmos em pessoas melhores, que caminham em direção à angelitude? O que fazer? Como nos transformar? A doutrina espírita nos esclarece que através das reencarnações nós temos muitas oportunidades, que muitas vezes nós precisamos gastar muitas encarnações até conseguirmos vencer uma única dificuldade. Vamos aprendendo cada vez um pouquinho em cada uma delas. Então, muitas vezes também vendo a atitude de outras pessoas, nós pensamos assim: como pode ser? Como as pessoas podem ser tão diferentes umas das outras? Aí nós voltamos às escolhas. São as escolhas que nem sempre são conscientes, são lúcidas, são independentes. Às vezes, o nosso alcance no bem é pequeno. Nós estamos dando os primeiros passos na escala evolutiva. Vejam, companheiros, às vezes são seres que estão dando os primeiros passos na escola evolutiva. Por isso, as diferenças também, além das escolhas, tem mais esse atenuante. Muitas coisas nos levam a nos comprometer ou a fazer coisas que não deveríamos. Muitas vezes o ambiente familiar, quando não existe ou que é mal direcionado, nos influencia, né? E nós seguimos muitas vezes as escolhas das pessoas com quem convivemos e não aquilo que nós deveríamos seguir. As companhias que nós temos, o fanatismo religioso, muitas vezes, é um fanatismo que nos faz fazer escolhas erradas.
Qualquer fanatismo, seja ele político, religioso, de ideias, todo fanatismo é prejudicial, porque a pessoa, quando é fanática, ela não está em si, ela está envolvida por aquela vibração de fanatismo e não enxerga as outras opiniões. A fome, a miséria. O Livro dos Espíritos, na questão 803, do capítulo 9, tratando da lei de igualdade, Kardec indaga para os espíritos: todos os homens são iguais perante a lei? E a resposta que os espíritos dão é: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus faz suas leis para todos. Kardec comenta: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. A questão 804, por que Deus não otorgou as mesmas aptidões a todos? E a resposta é que Deus criou igual todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e também tem a soma das aquisições de acordo com as suas vivências, e isto é que diferencia uns dos outros. A diferença então entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que obram, e a vontade nós sabemos é o livre-arbítrio. Vejam, a diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência. Quando nós falamos que alguns estão nas primeiras encarnações, eles não podem agir e reagir como aqueles que já alcançaram muitas encarnações, que já lapidaram os seus espíritos, que já estão com mais sabedoria. Então isso tudo leva a ficar diferentes os espíritos, mas a criação é igual para todos. Ainda, companheiros, nós vamos então repetir a afirmação que São João, num lance de grande amor, de grande elevação, afirmou: Deus é amor. Num futuro por nós desconhecido, ainda vamos ter a oportunidade de nos dar conta do que é esse Deus, além da natureza. Além da natureza, que nós observamos a criação maravilhosa, a diversidade que existe em tudo que foi criado, nós vamos nos dar conta. Quando nós vamos nos dar conta e entender melhor o que é Deus? Quando vivermos a era do amor. Então, companheiros, o que nós precisamos fazer é aprender a amar verdadeiramente. Todos que sonhamos com essa idade de ouro da regeneração da humanidade, tanto se tem falado ultimamente, principalmente nesta época de dificuldade, nesta época de pandemia, tem se falado muito que nós estamos passando para um mundo de regeneração. Mas, para que realmente aconteça esse mundo de regeneração, nós precisamos ser as pedras fundamentais, os alicerces desse mundo. E para isso, nós precisamos aprender a viver em fraternidade com todas as criaturas, respeitando cada um na sua individualidade, na sua diferença, na sua maneira de ser. Nunca nos esquecendo que todos são criados por Deus através do mesmo amor. Vejam, companheiros, nós trouxemos para ilustrar esse tema que nos afirma que a diferença entre as criaturas, a diferença entre atitudes das criaturas varia do grau de entendimento e da preparação. Tem uma história que nos conta que um monge passava por uma estrada com os seus discípulos e tinha lá embaixo no riacho onde tinha uma ponte. E o monge e eles enxergaram que tinha um escorpião que estava naquelas águas e não conseguia sair. O que aconteceu? O monge desceu lá embaixo e foi lá resgatar o escorpião.
Quando ele estava trazendo o escorpião o mordeu. E ele levou um susto com a mordida e largou o escorpião de novo, e o escorpião caiu na água de novo. Então o que ele fez? Ele pegou um galho de uma árvore, desceu de novo na água e resgatou o escorpião. Quando ele chegou lá na beira do rio, onde estavam os seus discípulos, os discípulos disseram: mestre, tu deve estar doente. Por que te foi salvar um bicho tão ruim e venenoso? Por que não deixaste que se afogasse? Seria menos um. Veja como ele, o escorpião, respondeu ao seu ato de o salvar. Mordendo o monge, né? Não merecia a sua compaixão. Ele diz que o escorpião não merecia a compaixão do monge. O monge, bem tranquilo, ouviu os comentários e respondeu: ele agiu conforme a sua natureza. Eu agi conforme a minha. Esta história, companheiros, é uma história tão simples e nos mostra a diferença que existe entre nós. Algumas pessoas desejam matar, desejam ferir, desejam se vingar, ficam acusando as atitudes dos outros erradas e até de toda a natureza, até dos animais, e outros que respeitam a vontade e que entendem o que é amor com todos os seres criados da natureza, porque não são só os humanos, agem de acordo com essa natureza de santidade, de amor, fraternalmente. Que nós possamos ter aprendido alguma coisa com essa lição tão bonita que nos convida a agir como irmãos de todos os seres da natureza, assim como Deus os amou. Oremos agora pelos necessitados em geral e pelas vítimas da pandemia. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito em súplica, por nossos irmãos retidos na enfermidade. Lança, Mestre, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos. Alivia-os de suas dores, encaminhando-lhes nossas vibrações, a fim de que possam receber um bálsamo em seus corpos e consolação para suas almas. Inspira a cada um a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dá-lhes a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não se perca o fruto desta prova. Senhor das bênçãos, que teu amor possa assegurar-lhes confiança e bom ânimo, e que todos possam ser envolvidos nas tuas salutares radiações de refazimento, esperança, paz e muita fé em seus corações. Que assim seja. Senhor, sobre este lar, erguido as dores, traze a consolação de tua graça, que esta casa de amor se abra a quem passa, por bendito refúgio aos sofredores. Que a tua luz brilhe sem jaça na palavra dos gênios benfeitores. Que neste ninho em paz, tecido em flores, toda a sombra da terra se desfaça. Concede às nossas almas neste abrigo
o auxílio excelso do teu braço amigo, no caminho do bem, amplo e profundo. Que sirvamos contigo, lado a lado, no Brasil do Evangelho restaurado, onde traçastes o coração do mundo. Senhor, ante o céu estrelado, que nos revela a tua grandeza, deixa que os nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre, e que assim seja. Divino Mestre, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente à luz da fé. Não permitas que o desânimo nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a perturbação não nos inutilize as obras. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair em erro. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós mesmos. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestastes. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e permanece amparando nossas vidas, agora e sempre, e que assim seja.